Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação. Hoje nós finalizaremos o livro de Números, o quarto livro que escreveu Moisés. E hoje nós estaremos meditando no capítulo 36. Vamos lá? Diz assim: Chegaram os cabeças das casas paternas das filhas das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vieram pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular, cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios parentes paternos, casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou a Moisés, que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Aqui vai falar acerca, das 5 filhas de Zelofeade, que elas estavam notadamente ausentes aqui. Seus tios as representavam quando elas apresentavam um potencial problema com relação aos direitos de propriedade. Ou seja, aqui estava se levantando a ordenança da parte do Senhor acerca da herança, quando as herdeiras, quando as filhas de Zelofeade se casassem, se elas teriam direito, se elas se casassem com alguém da linhagem de seus pais, da família de seus pais, elas ali teriam herança. Se elas se casassem com alguém de fora, de outra tribo, elas não teriam direito àquela herança, e aquela herança permaneceria na família de seus pais. E aí o livro de Números termina com uma ordenação prática de obediência individual e cooperativa,
Macla, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, obedeceram à ordem de Deus, casando-se dentro da tribo. A harmonia no casamento tem um simbolismo aqui com a harmonia com Deus, através da obediência a todos os seus mandamentos. As filhas de Zelofeade, elas então se casam com pessoas de dentro da tribo, ou seja, obedecendo à voz de Deus, à ordenança de Deus. E isso vai fazer menção que quando nós somos casados, para termos um casamento abençoado, precisamos seguir as ordens do nosso Deus. E assim a gente termina o livro de Números com a obediência das filhas de Zelofeade. E já vamos dar início, né? Vamos iniciar o 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Nós vimos várias coisas, vários fatos importantes que aconteceram no decorrer desses 4 livros que nós lemos, e a partir do primeiro livro, né, que Moisés escreveu, o livro de Gênesis, e aí passamos por Números, passamos por Êxodo, né? E agora a gente vai chegar nesse livro que eu gosto muito. Depois lemos sobre Levítico, e agora a gente vai falar sobre este livro que eu gosto muito, que é o livro de Deuteronômio, né? Então que nós possamos meditar acerca da obediência das filhas de Zelofeade no dia de hoje. Elas foram obedientes às ordenanças que Deus deu a Moisés acerca do casamento com pessoas de fora da tribo, e elas obedeceram. Isso não vale apenas para o casamento, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor, a meditar na palavra do Senhor. Sabemos que os dias estão tão turbulentos, tantas pessoas não dando ouvido a tantas vozes, tem tantas vozes falando hoje, né, na nossa vida, a mídia, as redes sociais, são as más conversações. E como já diz o ditado, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Muitas das vezes a voz da mídia não é uma voz que vai te conduzir ao caminho certo. Muitas das vezes a voz do seu amigo, a voz daquela pessoa mais próxima de você não vai te conduzir ao caminho certo, ou saciar a sua alegria, te dar alegria, né? Mas a voz de Deus, ela é uma voz infalível. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, quando nós obedecemos à voz de Deus, nós não nos arrependeremos. Então, que nós possamos meditar acerca da obediência das filhas de Zelofeade, que obedeceram aqui no finalzinho do livro de Números, deixando para nós uma lembrança maravilhosa acerca desse livro, diante de tantas desobediências, diante de tantos fatos que nós lemos acerca da rebelião. Aqui neste livro, nós fechamos este livro com chave de ouro acerca da obediência dessas meninas. Elas obedeceram a voz de Deus, instruída por Moisés, né? Deus instruiu a Moisés e Moisés ensinou para elas essa ordenança da parte de Deus, e elas se casaram com homens, né, da própria tribo, da linhagem de seus pais, e receberam a bênção no casamento e mantiveram ali o direito à herança na vida delas. Então, que nós possamos também escolher obedecer, porque, como a gente falou no decorrer deste livro, é melhor obedecer do que sacrificar. Obrigada pela sua companhia neste livro, e agora eu convido você para juntos meditarmos no 5º livro,
que Moisés escreveu, chamado Deuteronômio. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Shalom, shalom.